Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nossos conteúdos. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Abre comigo, por favor, a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 139. É um dos salmos que mais expressam, a grandeza, o cuidado do nosso Deus. Esse Salmo 139, ele tem 24 versículos. Se você for dar um panorama sobre ele, você vai ver alguns pontos bem interessantes. Por exemplo, Deus, ele é um Deus que tem todo o conhecimento da nossa vida. Deus, ele é um Deus que tem, e está com a sua presença em toda parte. Você vê também que Deus, ele é um Deus que ele tem um poder de formar o homem, como assim o fez. Mas tem algo assim, eu creio muito mais do que isso, que é uma representação de fato do cuidado de Deus para conosco. Nós acabamos de cantar uma canção que fala exatamente isso, Aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores a Deus. Nós vivemos um tempo aqui na terra onde falar de cuidado, muitas vezes a gente faz a correlação do cuidado de Deus com o dinheiro que está sobrando no bolso. E não é sobre isso. Também, A palavra do Senhor fala que o Senhor nos fez cabeça e não cauda, e Ele nos deu autoridade, Nós estamos ministrando esse mês nos nossos GAs sobre a mordomia de Deus, e ali em Mateus capítulo 25, se não me falha a memória, fala sobre esse lugar onde é nos dado talentos, E ali o talento não é só, por favor, baixa um pouco o retorno aqui que está alto. O talento ali não é só, eu sei cantar, ou então eu sei servir, eu sei fazer não é só dessa forma, também é. E quando nós, por não conhecer o nosso dono, na sua essência, e a gente acaba cometendo coisas que nos desaprovam diante dele mesmo. Ali o texto é muito claro que fala sobre a fidelidade dos seus servos ao seu dono. Quando um servo conhece o coração do seu dono, ele não mais trabalha por obrigação, mas sim por gratidão. Se eu e você entendêssemos que esse tempo que nós vivemos como igreja na terra, não é um tempo onde a gente vai construir mais algo, a gente não vai construir mais nada. Diga para a pessoa do seu lado, Jesus já fez tudo. Então a obra da cruz não tem a ver com o quanto você fala de Jesus para os outros. A sua entrada no céu não tem mais nada a ver com o quanto que você dizima, o que oferta ou o que primicia. A sua entrada no céu não tem absolutamente nada com os seus dons espirituais. A sua entrada no céu não tem absolutamente mais nada a ver com o coração caridoso que você é. A entrada no céu é o quanto você colabora para aquilo que Cristo fez. E aí, as pessoas saem de você encharcadas da presença dele, porque você carrega ele, você tem ele na sua vida, a sua fala muda, o seu agir muda, aquilo que você fazia, você automaticamente não faz mais, e as pessoas são evidenciadas, e você evidencia um Cristo verdadeiro, não um Cristo religioso, não um Cristo que você tem que mostrar primeiro os teus certificados de quem você é, para depois dizer assim, então eu sirvo esse Deus aí. Diga assim para a pessoa do seu lado, é tão bom servir ao Senhor, porque Ele é um Deus de cuidado. Amém? E Salmo 139, eu queria ler até o versículo 17, queria que você acompanhasse na sua Bíblia aí, quem não trouxe vai estar aqui no Data Show.
Mas diz assim a palavra do Senhor Jesus: Senhor, tu me sondas e me conheces, e sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto. Fui formado e entretecido como nas profundezas na terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e o teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, nessa manhã, Senhor, com a temperatura amena, fria, pronta, Senhor, para estarmos debaixo de uma coberta e dormir até mais tarde. Nosso corpo às vezes pede isso. Mas, Senhor, eu quero te louvar por aqueles que estão aqui, te louvar por aqueles que estão em casa e vão ver essa palavra no YouTube. Pai, te louvamos, porque não é como nós queremos, mas sim como o Senhor se move na tua perfeição. Senhor, que venhamos receber essa palavra de algo especial para os nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar. Se você vai anotar essa palavra, fica como o título, de fato é um Deus de cuidado. Amém? Se puder sentar, os irmãos lá de trás, pode sentar. Tem vaga aqui, tem lugar aqui. Vamos preencher as que estão aqui. Amém? Meus queridos, ontem nós tivemos um culto chamado Só Falta Você. Foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. Foi um culto abençoado. Sabe por quê? Porque as pessoas vieram e elas trouxeram a presença de Jesus. Nós tivemos ontem uma palavra, até nos próximos dias ela vai estar no nosso canal do YouTube. Se você não segue, procura lá. Ali a gente tem colocado todos os materiais, tudo que a igreja tem feito, como tem feito, e tem sido muito bom ver a resposta, né, do alcance daquilo que está acontecendo. É muito importante. Nós temos ferramentas aí para serem usadas. Quem gosta de ouvir Spotify, nós temos todas as nossas ministrações no Spotify. É só clicar lá e ouvir todas as palavras na íntegra, sem passar pelo culto, ou seja, não tem o louvor, é só a palavra mesmo. Então às vezes você está no carro, você está trabalhando, você está em casa, você está em alguma situação, clica lá e vai ouvindo as palavras, passa o dia todo uma atrás da outra. Graças a Deus a gente tem bastante conteúdo lá, bastante ministração. Então eu creio que vai trazer muito entendimento para a sua vida, em nome de Jesus. Meu querido, nós, como eu falei no começo, eu vejo que Deus tem realmente, como é que se fala a palavra assim, cumprido, e isso não seria diferente, porque Deus, Ele é um Deus que a sua palavra não volta atrás. Aquilo que Ele fala o que Ele promete, Ele cumpre. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, da mesma forma. Em Deus não há variação de dúvida.
em nada do que aconteceu no passado é diferente do que pode acontecer hoje. Pelo contrário, Jesus diz o seguinte, que a gente faria ainda obras maiores do que Ele, né? Houve uma palavra liberada nesse entendimento, nessa verdade por Jesus quando Ele andou aqui na terra. Ele trouxe a revelação do Pai, ele pregava, falava sobre a eternidade, ele falava sobre um Pai amoroso, um Pai cuidador, um Pai que supria as necessidades do Filho, mas também falava de um Pai que quando fosse necessário a repreensão, isso também aconteceria. Ele fala sobre o mesmo tempo de corte, ele também fala de poda, que a poda traz crescimento. Quem entende um pouquinho de plantação sabe do que eu estou falando. Então, a verdade é que nós estamos no lugar do nosso entendimento. Sabe, foi falado uma vez a um profeta, o profeta foi usado por Deus para dizer níveis de intimidade. Dizendo assim, há níveis como água. Existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, existe água que dão nos lombos, e diz que tem águas mais fundas ainda. Tudo vai depender exatamente daquilo que nós queremos buscar em Deus. Em Deus não existe um lugar onde, por exemplo, para alguns, não há acepção de pessoas. Na verdade, o que Deus tem são filhos que querem ter mais intimidade com Ele. Eu costumo dizer como exemplo, se nós estivéssemos num lugar onde tenha 500 crianças correndo, aquela gritaria para cima e para baixo, mas o seu filho abrir a boca, você reconhece o choro dele. É assim ou não é quem tem criança? Então o pai ou a mãe, ou seja, aquele que gerou de fato, sabe o choro do filho. Conhece o filho que tem, sabe as limitações. Ele pode enganar todo mundo, mas a nós que somos pais, a gente olha no olho e diz assim, fala a verdade. Pode enganar tudo, sabe? Eu fiz uns cursos da KGB, CIA, FBI, muito tempo atrás. Lógico que é brincadeira, tá, irmãos? Não. É verdade. E quando a Isabel e o Israel, eles puxaram a mãe nisso, né? Que eu não sou assim. Essa parte que não é legal, infelizmente, da parte boa é minha, né? Só que não. Mas, engraçado que os meus filhos, eu fazia quando era para conversar com os dois, fazia um negócio assim, irmãos. Pior que eu nem sei se eu posso fazer isso agora, porque se fala de um jeito ou de outro, mas a Bíblia diz que tem que usar a vara mesmo, então não é eu. Eu falava para os dois assim, olha, isso aqui é para vocês. Eu vou lá e volto. Então é bom vocês falarem a verdade que já eu volto. Saía da sala, só começava, só via. Ai Deus, e agora? O que vai acontecer? Não sei o quê. Quando eu chegava, quem vai contar a verdade primeiro aí? Que eu sei que vocês estão mentindo. Aí começava. Geralmente é a Isabel. Não pai, é porque eu falei assim, eu não quero desculpa. Eu dei tempo para vocês pensarem na verdade. Porque se fosse para dar desculpa, eu não tinha saído da sala. O Israel falava assim, não pai, é que aconteceu isso. Eu falei, é isso mesmo. E tu, Isabel? Já que ele falou, né? E isso também é interessante, né? Que cada filho é de um jeito, né? Não sei se os irmãos que têm mais de um filho conseguem ver isso muito claro, né? Agora um filho você fala de um jeito, parece que já entrega tudo, já fala tudo, né? Mas para outro fica ali enrolando, dando jeitinho, né? Lógico que a Isabel puxou a Priscila, ela é mais de enrolar, e eu sou mais o Israel de dizer, né? É lógico que isso é brincadeira, tá, irmãos? Na verdade, eu descobri que o problema da minha casa era eu. E quando eu mudei, o Senhor mudou todas as coisas. Mas o que eu quero dizer nessa manhã? Um pai conhece o filho. Só que muitas vezes o filho, ele não quer se entregar ao pai. Muitas vezes o pai já sabe o que a gente está passando, já sabe o que está acontecendo. Mas a gente como filho, por não entender não ter esse entendimento, a gente tenta fazer da nossa forma e do nosso jeito. Enquanto que o nosso Deus, como você leu aqui,
nos conhece antes mesmo de tudo ser formado. Se tem alguém que conhece a mim e a você na integridade, é o nosso Deus. Depois dele, talvez a nossa mãe, nosso pai. Aí quem casa começa a criar e a esposa sabe, eu conheço meu marido, eu conheço o marido que eu tenho. E vice-versa. Mas eu quero que você entenda que conforme você se entrega a Deus, você de fato conhece e reconhece o cuidado dele. Irmãos, o texto começa com a seguinte palavra. Olha lá no primeiro versículo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Esse sondas, no original, é garimpar. Sabe o que é garimpar? É você pegar um barranco e começar a cavar até chegar no lugar precioso. Quando o texto fala que o Senhor, Ele nos sonda, Ele está dizendo o seguinte, ó, eu tenho garimpado o teu melhor. Eu tenho ido atrás daquilo que realmente você é. Daquilo que realmente eu te fiz para ser. Realmente você não é, sabe o que os outros estão dizendo, ou você não é o que infelizmente te trouxe até onde você está. Eu não vejo você como alguém limitado. Eu não vejo você como alguém que, sabe, só errou na vida. Eu não vejo você alguém que é uma pessoa cética. Eu não vejo você descrente. Eu não vejo você da forma como você se vê. Eu, como Deus, te vejo como filho. E aqui existe um problema, irmãos, porque o que acontece? Na maioria dos casos, e isso infelizmente tem se aprofundado ainda mais nesses dias, pela falta de referência paterna, onde gera provisão, proteção e destino para os filhos. A maioria dos adultos hoje não consegue reconhecer Deus como seu pai, logo ele não passa o seu pai, que é o céu, ou seja, que é o Senhor, para os filhos. Ele mostra aquilo que ele aprendeu, ele confia no braço dele, então automaticamente eu transmito para os meus filhos que os meios de provisão são mais importantes do que Deus. Então você vê uma geração que ela é incrédula, que ela vive naquilo que os olhos enxergam, ou seja, no natural. Ela caminha exatamente nesse lugar onde a dependência dela é o braço, é o estudo, se você não faz isso, você não vai ser nada na vida. E aí cria pessoas onde a intimidade com o Senhor, ela se torna difícil. Ou se torna, no mínimo, sabe assim, ó, manivelada. E quando eu digo manivelada, eu estou dizendo exatamente, por exemplo, só vive de eventos. Rapaz, eu preciso de um retiro, cara, estou precisando de um retiro. Você já viu gente falar assim? Estou precisando de um retiro, cara, estou precisando de um retiro. Ou então, rapaz, eu preciso de um lugar aí para começar a fazer umas campanhas no monte, porque está carregado o negócio. Sabe o que eu quero dizer nessa manhã? É que você tem um pai, que por sua vez é seu Deus. Você está entendendo? Você tem um pai, que por sua vez é o dono de tudo. Você tem um pai, que por sua vez, tudo é dele. Deus não quer se revelar a mim e a você primeiro, no sentido do que ele tem, mas sim quem ele é. Esse é o profundo desejo de Deus. Deus não quer se apresentar para você com os atributos dele, mas sim quem ele é. Você não pode buscar a Deus por aquilo que ele tem, mas aquilo que ele é. Vocês estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Porque se nós estamos falando de um Deus de cuidado, nós estamos falando primeiramente de um pai que nos gerou na eternidade. Por isso que é uma verdade que, independente do que te trouxe até aqui, nada saiu do controle de Deus. Nada. Ah, mas eu fui abandonado, mas eu cresci em tal lugar, eu fiz aquilo outro. Deixa eu te dizer, isso não mudou o que Deus pensa a teu respeito.
você continua na íntegra sendo um filho amado. Só que aí que entra justamente o oportunismo de Satanás, que ele veio para roubar, matar e destruir. Então imagina só você, se ele pega um campo onde ele tem a oportunidade de fazer tudo que ele quer, ele vai fazer o pior. Sabe por quê? Porque se Deus fez algo, Satanás sempre vai se opor àquilo que Deus fez. É muito simples de ver. Crescer e multiplicar e encher a terra é melhor ter cachorro e gato do que criança. Criança dá mais trabalho. Largará o homem a sua família e se juntará uma mulher e será uma só carne. É melhor só namorar, porque esse negócio de casamento não está com nada. Gere uma família, porque a família é uma representação do plano de Deus na terra. Quer saber de uma coisa? O que a gente está aprendendo? Não precisa. O que vale é o amor. Então toda forma de amor é válida. Toda maneira de amar é correta. Da maneira que eu me identifico, isso que vale tudo. E o Deus que criou todas as coisas está errado então. Aquilo que Deus fez, aquilo que está na palavra, que está escrito há milhões de anos, que até inclusive essa confusão toda que vocês estão entendendo que eu estou falando, estava ali. Ah, pastor, mas você é contra os animais? É lógico que não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de entendimento do que o Pai deseja, do que o Pai planejou, do que o Pai fez. Quando estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? E isso fica muito evidenciado, que Ele quer cuidar de tudo. Qual é o pai que diz assim, não, na vida dos meus filhos eu só vou cuidar do estudo dele? Ele que lute para cuidar da saúde dele. Qual é o pai que diz assim, não, eu vou cuidar, sabe, só para onde ele tem o que dormir, porque o resto ele que se vira. Ele vai atrás de comer, ele vai atrás de se manter, ele vai... Tem algum pai que pensa assim? Lógico que não. Um pai não se preocupa quantos filhos tem na casa. Um pai se preocupa em levar alimento. O pai não liga para a mulher dizendo assim, ô mulher, quantos meninos tem aí na mesa hoje à noite? Ah, ó, tem 10 meninos aqui, então tá, então, ó, não chama mais ninguém porque só vai para 11. Não tem para 11. Tem que levar comida para minha casa. Eu tenho que levar comida para meus filhos. E não interessa se você vai comer 1, 2, 3 vezes. Infelizmente, por várias situações, uma delas é a falta. Realmente, algumas coisas a gente deixa de comer o que quer. Mas a gente nunca ficou sem comer o que tem. Teve gente que de fato sabe na essência o que é passar fome. Tem gente que realmente teve fome, queria comer algo e não tinha. Mas por outro lado, tem muita gente que acha que passar fome é não ter o que quer comer. Mas talvez você comer para dar a sustância que precisa, você já não está com fome. Diga assim comigo, tem o tempo em que eu como o que eu quero. Mas também tem tempo que eu como o que dá. E está tudo certo. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele não trabalha naquilo que você quer. O seu pai não trabalha naquilo que você quer. Ele trabalha naquilo que é preciso. Por isso que tem muitas coisas que você tem pedido a Deus, orado, gritado, porque eu quero isso, e Deus te diz, não, mas você não pode ter isso. Você não pode ter isso. Você que tem filho criança, sei lá, 5, 6 anos de idade, ou menos até, ele pede o carro para dirigir, você dá o carro para dirigir para ele? Assim Deus vê a gente muitas vezes, porque para Deus, irmãos, não quer dizer idade. Para Deus quer dizer entendimento. E quando eu falo de entendimento, eu estou falando de pessoas maduras, filhos maduros. Filhos que expressam e querem agradar o Pai num projeto que Ele determinou, não no que Ele quer. Só que o que a gente vê nos dias de hoje? Pessoas caminhando do seu jeito. Por quê? Eu fui ferido em alguma área da minha vida, então quer saber de uma coisa? Eu vou ler e vou me estudar, eu vou levantar as minhas teses, porque as minhas teses, segundo, eu vou caçar aqui, vai dar certo, e eu vou. Olha o YouTube aí, irmão.
Tanta gente fazendo pastores que tem um lastro de pecado, só trouxeram problema para a igreja, mas são referências para muitos. O que eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, é que o seu Pai, que por sua vez é Deus, não comunga com confusão. Não tem como você entrar em litígio de discussões que não leva a nada, que sai, como é que o Júlio fala? De um lugar para nada e vai para um lugar nenhum. Como é que tu fala daquele? Não fala o nome daquela situação. Deus não quer que você saia do nada e vá para lugar nenhum, entendeu? Diga assim comigo, Ele conhece, inclusive, todos os meus dias. Irmãos, se a gente parar só sobre esse versículo e ficar aqui o dia todo agradecendo a Deus, porque antes de tudo Ele tinha todos os nossos dias determinados e escritos. Cara, era só a gente abrir o olho de manhã e dizer assim: Senhor, que é meu Pai, me ensina a viver hoje o que o Senhor já escreveu sobre mim. Mas a gente não faz isso. A gente já acorda, sabe como? Eu tenho que resolver aquele negócio de ontem. Tem aquela situação. Ontem foi isso. Rapaz, eu tenho que de novo lá encontrar com aquele cara. Meu Deus, meu carregado é um saco. Meu Deus, mas fazer o quê, né? Tem que trabalhar, né? Tem que trazer. A gente já bota o pé no chão, reclamando e murmurando. Abre comigo, por favor. Lá em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Aleluia. Quantos entendem que o Senhor está aqui nessa manhã? Diga glória a Deus. Provérbios diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-os em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Volta para o 5 ali. Confia no Senhor de todo o teu coração. Diga assim: todo o meu coração. Sabe o que quer dizer estribes, irmão? Estribes é aquele lugar onde você tem confiança que você domina. Pensa aí naquilo que você diz que é bom. Naquilo que você diz que é bom. Por exemplo, eu sou um cara muito humilde, então eu sou bom de bola. Pode botar eu em qualquer time aí, cara. Só bota eu e o goleiro contra 11, tá tudo certo. Fake news. No que você acha que é bom. Naquilo que você tem certeza que eu nasci para isso. Tudo que eu tenho construir, porque isso, sabe, sou bom. Sou bom de venda. Modéstia à parte, eu sou um cara que leio muito. Modéstia à parte, sabe, eu me aprofundo nas escrituras. Modéstia à parte, eu tenho altos conhecimentos. Na minha empresa, eu sou o cara. Meu patrão, quando eu faço assim, ó, tu não quer sair não, né? Na minha empresa é o seguinte: se eu não vou, trava tudo. Dentro da minha casa, então, rapaz, só temos o que temos porque Deus me deu sabedoria. Eu sou o cara. Preste atenção. Quando uma pessoa é dessa forma, dessa maneira, para mim, sabe o que eu vejo? Uma pessoa ferida na alma, de tal forma que o pouquinho que ela sabe fazer, ela já bota o escudo na frente, para esconder realmente o problema que ela tem, que é insegurança. Você pode conversar com alguém, deixa eu te dar um segredo. Se você conhece alguém que é assim, fica a dica aqui. Vai lá e troca uma ideia essa semana e lembra do que eu estou falando. Vai conversar com ela. Ô, me conta, como é que é teu pai? Pois é, cara, meu pai... vamos falar de outra coisa, não quero falar não. Quer ver outra coisa? Quando você vê uma pessoa que tudo acha graça. Tudo. Já viu aquelas pessoas que qualquer coisa assim, caiu de costa, quebrou o nariz, está achando graça.
Tudo, vai conversar com ela. Sabe o que tem no fundo, lá na essência? Abuso. Fica a dica. Tudo, irmãos, que você mais se apoia, que não seja a vontade de Deus, você está escondendo algo. Você já viu aquele ditado que torneira muito apertada tem vazamento? Você já viu aquele ditado que a pessoa se coloca num lugar onde... Não, porque quer ver quando quer humilhar as pessoas. Tem a necessidade de dizer... Então, eu já tive várias experiências, eu já fiz tantas coisas, eu já morei, sabe, eu já viajei, eu conheço, antes de você abrir a boca, eu já sei que você vai falar, o que quer dizer é isso. Você já viu aquelas pessoas que você não pode falar nada? Ela domina uma conversa. Você já viu isso? Aquela pessoa que, tipo assim, ó, até as experiências dela com Deus tem que ser melhor do que a sua. Você chegar para ela e dizer assim, então, ó, eu fui uma pessoa que, quando eu conheci Jesus, eu fui dessa forma, ele pega e diz assim, não, mas espera lá, eu quase fui arrebatado, você não? Não, mas sabe, quando, meu Deus, olha, uma vez eu fui falar para Jesus, eu fui falar de Jesus para uma pessoa, e ela falou assim, pois é, você falou para uma, eu já falei para várias. Diga assim comigo, o meu Deus, que também é meu Pai, bota a mão assim no seu coração, assim ó, Ele quer cuidar dos meus sentimentos. Se alguma coisa tem travado a sua vida, se algo tem tirado desse lugar de entendimento, não te estribe no teu próprio entendimento. Versículo 6. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Diga assim comigo, meu Deus, que também é meu Pai, cuida de tudo. Provérbios para frente, capítulo 5, versículo 21. Provérbios 5, 21 diz assim, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Nós acabamos de ler que Deus, Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. Você acha que até aquele atalho que você quer pegar, Ele já não conhece? Aquela situaçãozinha que está vindo para você resolver, sabe? Você acha que Deus já não sabe qual vai ser o teu escape? Você não sabe que Deus sabe de todos os teus hábitos? Falando sério mesmo. Não tem hora que a gente dá uma tropeçada que a gente pensa que Deus não está vendo? Não tem hora que tipo assim você pega e fala assim, mas... Aí você, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí daqui a pouco faz de novo. Senhor, tem misericórdia de mim. Misericórdia, Senhor. Deus conhece todos os seus hábitos. Antes que a palavra venha na sua boca, Ele já sabe. Então por que faz assim comigo? Entregar os meus sentimentos para Ele. Entrega os teus sentimentos, meu irmão. Não deixa nascer nada dentro de você que está fora do que a palavra de Deus quer. Luta com esse velho homem ou essa falta de identidade na terra. Porque preste atenção, nós acabamos de ler que Ele nos formou antes de tudo. Então até a família ou os parentes que você tem hoje é o segundo plano de Deus. Porque o primeiro plano dele foi ter sido gerado você na eternidade. Deus te gerou primeiro na eternidade. O teu pai da terra só reflete o cuidado de Deus sobre a tua vida. Mas a paternidade original está no céu. Deus nos fez primeiro na eternidade. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Deus não te fez aqui na terra, querido. Ele te fez na eternidade. Pastor, mas espera aí, tá bugando agora. Eu falei assim, não tem problema, baixa um aplicativo aí, depois eu te ensino mais. Depois a gente conversa sobre isso aí. Mas o que eu quero dizer nessa manhã para você é o seguinte: como andam os teus sentimentos diante da palavra de Deus?
Se a Bíblia diz em Hebreus que ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. Tudo que você tem pensado, tudo que você tem construído. Se você tem algo contra teu irmão, se você tem algo contra a tua família, se você tem... Irmão, nem traz oferta. Faz o favor, eu te libero de oferta em nome de Jesus. Não precisa trazer, não. Se você é uma pessoa que, sabe, está com problema com sobrinho, com primo, seja qual for o ambiente, ou com um irmão da igreja, faz o seguinte, pega todo esse dinheiro que você ia dar para o Senhor, sabe, e faz outra coisa. Não precisa trazer, não. Sabe por quê? Porque Deus não vai receber a tua oferta. Na verdade, você tem que sair do seu lugar dizendo o seguinte: eu vou devolver para o Senhor, sabe por quê? Porque Ele me deu muito mais. Porque se você não consegue trazer oferta, dízimo ao Senhor, irmão, que é uma coisa de um princípio do cristão, não traz não. Traz não. Mas também eu não estou lançando maldição não, tá, irmão? Só estou cumprindo o que a palavra de Deus diz. Tem gente que quer dividir o que não é dele. Você já viu aqueles caras que pegam o dízimo e falam assim: não, o que interessa é sair do meu coração, então eu vou dividir, eu vou fazer isso. Eu não posso chegar na casa do Ed, abrir a geladeira, então Ed, eu vou pegar esse quilo de alcatra aqui, vou dar para o vizinho, vou dar para aquilo. Irmão, o sentimento tira as pessoas do propósito de Deus. Deus não queria que o povo de Israel tivesse um rei, lembra disso? Mas o povo que queremos ser igual às outras nações, queremos um rei, constitui um rei para nós. Deus falou assim: então tá bom, vamos lá então. Deu uma procuradinha lá, viu um homem bom, Saul, o cara que honrava os pais, cuidava das coisas, guerreiro, bonitão. Vou descer pro pessoal. Uma palavra que Deus deu para Saul, através da vida de Samuel, disse para ele não fazer nada enquanto tu não descer do monte para ouvir a minha palavra. A Bíblia diz que Saul se envolveu emocionalmente tanto com as pessoas que quis agradar ela. Aí fez um churrasquinho pro pessoal. De repente Samuel está descendo com uma palavra de Deus e olha para Saul e diz assim: Saul, por acaso Deus se agrada de sacrifício, meu irmão? Saul, tu acha que Deus não conhece o teu coração? Para que você está fazendo isso para os outros? Você não está fazendo isso para os outros, pois agora você não é mais rei sobre Israel. Tem tanta gente que perde a oportunidade de reconhecer esse Deus maravilhoso. Sabe por quê? Porque se move pelo sentimento de querer agradar as pessoas. Diga para a pessoa do seu lado: eu não tenho que agradar você, eu tenho que agradar primeiro a Deus. Quando você agrada a Deus, Ele faz tudo por você. Salmo 37:4 diz o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do seu. Ou você ama a sua esposa mais do que ama a Deus? Está errado. Se ama seus filhos mais do que ama a Deus? Está errado. Se ama o seu trabalho mais do que ama a Deus? Está errado. Deus não divide a sua glória com ninguém. Pastor, isso é duro. Não é duro, é a realidade e é a verdade. Cabe você entender ou não. Pastor, mas o senhor está dizendo que o senhor não ama a Priscila? Claro que eu amo a Priscila, mas eu não amo a Priscila mais do que eu amo meu Deus. Quem vai me dar a vida eterna não são meus filhos, não é minha esposa. Quem morreu pela minha vida não foi eles, foi o meu Senhor Salvador Jesus Cristo. Agora, o meu papel em Cristo Jesus é esse amor que eu sinto como sacerdote da minha casa transbordar na vida da minha esposa, que transborda na vida dos meus filhos. Aí sim eu estou cumprindo o princípio do que o Senhor nos ensina em Efésios 5. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Os filhos são herança do Senhor. Já começa por aí. Quero criar meus filhos, eu vou comprar um terreno, vai construir tudo aqui nesse lugar. Aí o cara se envolve com a mulher que tira da cabeça essa ideia, pronto, casou, acabou com a família. Porque o papel da mulher, você pode prestar atenção, na maioria ou na máxima, não sei se isso é uma regra ou se tem exceção, acho que tem, né? Mas o cara quando casa, a mulher sempre puxa o homem para perto da família dela. Por exemplo, a tendência da Isabel voar é maior do que
Não, ao contrário. A tendência do Israel voar é maior do que a Isabel. Porque, pela lógica, a mulher quer ficar mais perto dos pais. E o homem, como casa com uma mulher, sai perto. Não, mas eu quero construir. Comprei esse terreno aqui, ó, tem 5.000 metros. Daquele pedaço é para te construir tua casa, para que construir tua coisa. Não sou eu que estou falando. É o que a Bíblia diz. Larga pai e mãe. Meu pai veio atrás de mim, não fui eu que fui atrás dele. Eu já estava 7 anos em Brusque. Meu pai veio para cá. E se ele quiser ir, está abençoado em nome de Jesus. Se eu for ele ficar, está abençoado em nome de Jesus. Tem uns irmãos que moram longe, tem outros que moram longe. Falo com eles, eu acho que uma vez cada um ano. Minha mãe diz assim, ó, eu tenho certeza que eu te pari, menino. Tenho certeza que tu saiu de mim, Abel. Sabe por quê? Não fico falando com meus irmãos, nem com os meus pais todo dia. E isso não quer dizer que eu estou desonrando eles. Só que eu tenho vida. O Senhor me chamou para algo. E nem por isso eu deixo de honrar eles. Eles estão construindo e eu também. O meu tempo é esse, o tempo deles é outro. E acabou-se. Se eu não tivesse começado a sair de casa com 16 anos de idade, talvez eu estaria hoje até lá ainda. Papai, mamãe, pai, eu tô com um sentimento tão ruim, me ajuda. Aí sabe o que o pai faz? Se mete em dívida, vende até o que não tem, para pagar uma dívida do filho, que dá 6 meses ele entra de novo na dívida. O pai na velhice, em vez de viver, ele fica só tapando furo de filho. Sabe por quê? Porque decidiu trazer para perto. Deixa voar. Eu estou agoniado com Israel e Isabel já. Deixa voar. Deixa aprender a viver. Isso eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Meu pai me deixou, já largou do talo muito cedo. Eu fui tão cedo que ele segurou os dois. Não, Israel, Rafael e o Calel, peraí. Ficaram dentro de carro até 20 e poucos anos. Eu com 19, com 18 já estava assim, libera eu. Conheci a galega com 19 anos, pô, eu quero, vamos. Não ficamos nem 3 meses morando na mesma cidade. Fomos embora para Marabá, 800 quilômetros de Belém. Foi ou não foi, Priscila? Filho tem que entender que a casa do pai é um refrigério. Quem é filho entende o que eu estou falando? Meu pai foi várias vezes refrigério para mim, mas como um momento de passagem. Pai, eu preciso de uma cobertura aí. Vem cá, filho, tá aqui. Pai, eu preciso de um tempo. Não, tá aqui, filho. Isso é o papel do pai. Você acha que eu, como pai, o Israel precisar de mim ou não? Claro que vou. Eu não estou falando disso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né, irmão? Eu estou falando de ligação emocional. Meus filhos, meu tesouro. Meus filhos, minha herança. Meus filhos. Vai crescer, irmão. Larga. Deixa viver. Sabe, até nisso mostra a sua fraqueza em Deus. Sabe por quê? Porque talvez você tenha tanto medo que eles não passem o que você passou, que acaba fazendo coisas que não é para fazer. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas aprende aí se quiser, amém também. Se quiser me amar, continue, senão está tudo certo. Não estou falando o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só cresce, só desenvolve em Deus pessoas que têm o quê? Pulso firme e dizer assim, não, comigo tem que ser diferente. Irmãos, a vida é um exemplo de como não fazer. O que passou ontem você tem que aprender, e hoje é outro ensino, para que amanhã seja diferente. Tem gente que passa 150 anos carregando os mesmos problemas. Mora tudo junto, tudo perto. Aí o problema que é do neto, do bisneto, da família do outro, está dentro da tua casa. Que não tem nada a ver contigo. Pelo amor de Deus.
deixa sair, deixa quebrar a cara. Aprendeu, volta. Irmãos, escuta o que eu vou te falar. Filho que volta sem reconhecer que pecou contra o céu e depois contra ti, não aceita. O filho que desobedece pai, desonra pai, ele não está pecando contra os pais, ele está pecando contra Deus. Sabe por que o filho pródigo teve o que teve de volta? Porque a primeira coisa que ele falou: pai, pequei contra os céus, depois contra ti. Filho que é rebelde, só envergonha pai, só isso, aquilo, outro. Pastor, mas eu tenho um sentimento, porque, sabe, tadinho, ele sofreu muito. Irmãos, deixa eu te falar, nada que você fez no passado, nada, quando você posiciona no que é certo, Deus te dá autoridade. Você pode ter sido o pior pai até domingo de manhã hoje, mas se você chegar em casa e dizer assim: olha, a partir de hoje a coisa é diferente, porque eu aprendi pela palavra de Deus, não foi um pastor meio cabeção que falou, não. A palavra que disse que eu tenho que ser assim dentro de casa. Sabe o que Deus faz? Aí sim, meu garoto. Deus olha lá de cima assim: ô anjo, ô galera, vamos ficar à disposição dela, que agora ele se posicionou. É isso que eu quero de ti, cara. É sobre isso. É sobre isso. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? Os nossos sentimentos estão tão abalados. Nossos sentimentos estão tão cheios de coisas que parece que eu sou envergonhado. Claro, porque o primeiro erro é seu. Diga assim comigo: Senhor, me tira desse lugar de alma. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã em nome de Jesus? Se nós estamos falando de um Deus que conhece tudo. Ah, pastor, mas o senhor é muito duro. Não, não sou eu, irmãos, é o que a Bíblia diz. Eu só estou falando o que está na palavra. Só isso. Eu não estou dizendo nada, absolutamente nada fora disso aqui. Ó. É só você pensar se não tem sido assim a sua vida. Você que é pai, que vive essa situação. É só você pensar. Faz as contas aí, onde era que você está com sua esposa hoje, aproveitando. Se você não pagasse as contas dos teus filhos, como é que você estaria vivendo hoje? Filho já barbado, que está dentro de casa, que está só envergonhando. Você era para estar vivendo hoje uma vida tranquila com a sua esposa, aproveitando tudo aquilo que você trabalhou. Mas a gente trabalha para os filhos. Não é bem assim não. Não é desse jeito. Você trabalha, sabe para quê? Para manter a sua vida com aquilo que Deus te deu como responsabilidade. E a tua responsabilidade é a tua esposa. Os teus filhos é a herança do Senhor. Enquanto está dentro da tua casa, come do teu feijão e prova do teu cinturão, entendeu? Não tem problema ficar dentro de casa. Mas cara que está dentro de casa já quase 40 anos de idade, querer mandar em pai e mãe, pelo amor de Deus, tira fora. Não existe isso. Conversa depois com o Júlio, que é sargento da polícia militar, e vê aí, hoje em dia o filho não... O pai vai falar uma coisa, o filho quer botar na... É por isso que Deus não dá asa realmente para coisa, que se eu fosse policial não ia prestar um negócio. Não, eu amo a vida do Júlio, porque para mim isso aqui é uma prova que o amor de Deus alcança mesmo. Júlio hoje é um homem de Deus, restaurado, lutando assim como eu e você. Mas vai falar com o Júlio, com o D, como é que é a realidade aí fora? Eu estou falando coisa aqui, irmão, que você fica se escandalizado, mas pergunta para ele um dia dele aí na rua, para você ver o que é problema. Conversa com ele depois. Irmãos, a avó da Priscila tinha um ditado que fala assim: de pequeno verás o que grande serás. Se hoje criança birrenta dentro de casa te controla de um jeito que você não tem mais vida, cuidado. Cuidado. Eu queria que você ficasse de pé. Eu ia continuar, mas vou terminar por aqui.